E eu quero explicar um panorama geral. Nós vamos fazer uma série sobre 5 perguntas, mas antes de eu falar sobre essas 5 perguntas, eu gostaria de ler o texto de Mateus, capítulo 3, 16 e 17, e depois Mateus 4, 1 ao 11. A gente vai ler tudo em seguida, que diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Queridos, nessa passagem aqui que nós lemos, nós encontramos o que eu quero trabalhar com vocês, que são 5 perguntas que nós devemos responder para que nós possamos ter a vida, para que a gente consiga usufruir daquela vida que Deus tem para nós. Então eu quero trabalhar em cima de 5 perguntas, a gente vai usar esse texto aqui como base para isso, mas eu quero trabalhar em cima de 5 perguntas para que nós possamos ter uma mentalidade, a mentalidade do reino de Deus. Nós possamos usufruir daquilo que Deus tem para nós, e nós passamos a pensar como Deus, nós passamos a nos ver como Deus, nós passamos a viver aquilo que Deus tem para nós, quando nós alinhamos essas 5 perguntas. Eu vou dar as 5 perguntas agora, mas eu vou explicar só uma delas hoje, tá bom? E aí nos próximos sábados a gente vai trabalhando as outras perguntas. Então as 5 perguntas que você precisa ter respondido de forma alinhada, coerente a resposta de uma com a outra, para que você possa pensar da mesma maneira que Deus pensa a seu respeito, são: pega aí o teu celular, pega aí a tua caneta. Primeira delas: como Deus me vê? Nós precisamos responder isso para nós mesmos. Como Deus me vê? A segunda: como eu vejo Deus? A terceira: como eu me vejo? A quarta: como eu vejo o próximo? E a quinta: como eu vejo as coisas? Se você tiver um pensamento alinhado entre essas 5 respostas, com certeza, no final disso tudo, as coisas não vão estar reinando sobre você e você não vai estar dominando pessoas. Com certeza você vai poder estar usufruindo da vida que Deus criou lá no Éden para nós podermos viver. Então essas são 5 perguntas que, com a resposta delas alinhadas, nós vamos criar essa mentalidade de reino, nós vamos aprender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus sonhou para nós quando criou o homem, quando enviou Jesus para que aquilo tudo fosse reestabelecido. E hoje eu quero falar então sobre como Deus me vê. Esse é o título da mensagem de hoje, como Deus me vê. E para isso, a gente precisa ir lá no comecinho, a gente precisa ir lá para Gênesis, quando Deus criou o homem, para a gente entender o porquê Deus criou o homem, e como Deus criou o homem, e o que Deus via no homem quando o criou. E Gênesis 1, 26 a 27 diz o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós olhamos esse texto, nós aprendemos já grande coisa sobre como Deus pensa a nosso respeito. Como Deus nos vê. Primeiro, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Deus olhou para si mesmo e compartilhou isso. Recriou isso em um outro ser. Recriou aquilo que é a imagem e semelhança dele em um outro ser chamado homem. Ou seja, se colocasse Deus aqui, o homem aqui, você via como se fosse um espelho. Deus colocou a imagem dele, nos fez a sua semelhança, nos fez em natureza espiritual. Da mesma forma que Deus é 3 em 1, Ele nos fez 3 em 1 também. Nós somos espírito, alma e corpo. Tudo aquilo que Deus tem nele, tudo aquilo que Ele vê na sua própria natureza, Ele foi colocando no homem. Ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando nós olhamos isso e entendemos que Deus está falando um pouco sobre a autoridade e o que o homem vai fazer na terra, quando ele fala domine, 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 e nós percebemos que na imagem, na semelhança de Deus, vem alguns atributos que nós podemos ter também. O atributo de sermos reis, podemos governar, e o atributo de podermos ter comunhão. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós a capacidade de reinar. E Ele colocou em nós a capacidade de termos comunhão, relacionamentos. Relacionamentos com o próximo, porque Ele fala homem e mulher os criou. Ou seja, vamos poder ter relacionamentos entre seres da mesma espécie, humanos. Mas Ele também nos fez espírito como Ele é espírito. E por sermos espírito como Ele é espírito, nós podemos ter relacionamento com Deus. Não existe relacionamento entre seres de natureza diferente. Você não pode ter relacionamento, por exemplo, com uma árvore. A árvore não vai ser sua amiguinha. Isso não existe. Porque são naturezas diferentes. Por isso Deus colocou em nós também um espírito, para que nós possamos ter relacionamento com Deus. Porque Ele é espírito. Ou seja, nós chamamos isso de ofícios. O homem tinha 2 ofícios lá no Éden. Ser rei e ser sacerdote. Na linguagem mais religiosa, ser rei e ser sacerdote. O sacerdote é aquele que na época antiga era o responsável pelo contato com Deus. Era aquele que trazia a mensagem dos céus para a terra e falava com Deus e tinha relacionamento com Deus. Por isso nós falamos do sacerdócio. Mas o que nós queremos dizer é que nós podemos ter um relacionamento com Deus. Você pode conversar com Deus, Ele ouve você e Ele responde você. Deus pode ter um relacionamento conosco. Por isso nós chamamos isso, essa capacidade de nos relacionarmos com Ele, de sacerdócio. E também você pode ter autoridade na terra. Deus disse, domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine sobre todas as coisas. Eu darei a vocês todos os vegetais da terra, todas as coisas. Ou seja, ali nós temos a nossa posição de reis. O homem não foi feito para servir a natureza, mas a natureza foi feita para servir ao homem. Ele nos colocou como coroa da criação. Sendo assim, quando Deus olha para nós, Ele vê o que nós somos, imagem e semelhança dEle. Ele vê o que nós temos, por exemplo, um corpo e direito legal sobre a terra. É isso que você tem. Direito legal sobre a terra, e quanto mais compreensão do direito sobre a terra você tem, mais você usufrui das coisas que nela estão. E Ele vê o que você pode, que é governar a terra e ter um relacionamento com Deus. Você pode, você tem autoridade para governar a terra e tem autoridade para entrar na presença de Deus. Deus olhando para nós então, Ele vê o potencial do que criou. Deus Ele nunca vai olhar para você e ver o estado em que você se encontra. Ele vai ver em você o potencial daquilo que Ele criou. Porque na história bíblica, Deus tinha criado todo esse ambiente perfeito, colocado o homem perfeito no jardim, no Éden, e de repente o homem chamado, que nós chamamos de Adão, ele não quis mais ter um relacionamento com Deus e ele sai do jardim.
Ou seja, ele desobedece Deus, ele para de concordar com Deus, ele duvidou de Deus, e por ter duvidado de Deus, ele fez algo que não era bom para ele, e ele morreu espiritualmente. Ou seja, por causa do pecado, Adão não podia mais ter um relacionamento com Deus. Adão nos tirou a possibilidade de vivermos aquilo que Deus havia planejado. O erro de Adão e Eva nos levou a perdermos a possibilidade de vivermos aquilo que Deus planejou a nosso respeito. Mas eu não quero tomar muito tempo nisso, eu quero dizer o seguinte: mas Jesus, ao morrer na cruz, ao morrer por mim e por você, ao morrer pagando aquilo que não podíamos pagar, ao morrer se entregando no meu lugar, no seu lugar, pelos nossos pecados, pelos meus erros, pelos seus erros, Jesus, lá na cruz, nos dá a possibilidade de escolhermos usufruir do potencial que existe em nós. Eu vou explicar melhor. Adão tirou a nossa possibilidade de vivermos aquilo que Deus planejou, mas Adão não tirou o nosso potencial de vivermos aquilo que Deus planejou. Adão tirou a possibilidade, nós não podíamos mais porque havíamos morrido espiritualmente. Morrido espiritualmente significa que tínhamos sido separados. Morte para nós significa separação. Separação então de Deus. Nós morremos espiritualmente e agora não podíamos mais ser sacerdotes. E sem o sacerdócio o seu reinado fica capenga. Fica meia boca. Você não tem certeza da sua identidade, você não tem certeza do quanto você pode dominar, você não tem certeza de quem você é. Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê o potencial. E Adão, então, tinha perdido a possibilidade, porque estávamos afastados de Deus. Mas Ele não tirou o nosso potencial. Existe dentro de todo ser humano o potencial de ter comunhão com Deus e ter também reinar sobre a terra. Existe dentro de todo ser humano a capacidade de dominar as circunstâncias. Existe dentro de todo ser humano a capacidade de governar sobre as adversidades. Existe esse potencial dentro de todos nós. E existe o potencial dentro de todo ser humano de poder se conectar com Deus. Nós fomos separados, mas continua dentro de nós o potencial de conversarmos, de termos comunhão com Deus. Nós aprendemos isso em João capítulo 1, versículos 12 a 13, que diz assim: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Diga assim comigo: eu nasci de Deus. Adão havia sido criado por Deus e, por ser criatura, havia se afastado de Deus. Mas eu e você, quando escolhemos, o versículo diz que aqueles que recebem, aqueles que escolhem receber a Jesus Cristo em suas vidas, esses agora nascem de Deus, são gerados de Deus. Ou seja, a natureza de Deus é colocada em nós. O Espírito de Deus vem habitar em nosso espírito. Aquilo que Deus é passa a ser o nosso DNA também. A Bíblia nos ensina que Deus é amor e por isso nosso DNA se torna também amor. Nós somos gerados, nós somos formados como filhos de Deus. Mas o que eu quero destacar nesse versículo é: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu estou estudando grego esse ano, eu preciso usar agora então o meu grego para explicar para vocês aqui algo, né? Faça assim, uau! Só para valorizar, estou pagando caro. A palavra direito ali é exousia. Fale, uau! Ek é uma coisa, socia é outra. É a junção de duas palavras. Tá bom? O ek significa de dentro de. E o socia significa tirar. Ou seja, o versículo diz o seguinte: deu-lhes o direito, ou tirou de dentro deles o poder de serem filhos, o potencial de serem filhos. Existe dentro de todo ser humano o potencial de ser chamado filho de Deus. Aqueles que recebem a Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus Cristo,
esse potencial agora é liberado para se manifestar. Ele tira de dentro de nós, Jesus Cristo tira de dentro de nós o potencial de sermos chamados filhos de Deus. Ele tira de dentro de nós a possibilidade de vivermos como filhos de Deus. Ele coloca o potencial agora em manifestação. Você pode usufruir agora porque você recebeu a Jesus Cristo. Aqueles que escolhem receber a salvação em Cristo Jesus podem tirar de dentro de si o potencial que estava lá, abafado pela morte, abafado pelo pecado. Ou seja, Adão havia sido expulso do jardim e aquele potencial, ele acabou com a possibilidade de vivermos. O potencial estava abafado pelo pecado, abafado pela morte. Mas Jesus, ao pagar pelo meu e pelo seu pecado, nos devolveu a possibilidade de vivermos aquele potencial que está escondido dentro de nós. Todo ser humano tem o potencial de ser chamado filho de Deus. O que eles precisam fazer para liberar esse potencial é apenas receber a Jesus Cristo em suas vidas. Receber o amor de Deus através de Jesus Cristo. Jesus devolveu a possibilidade de sermos a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que havíamos perdido no Éden por causa do pecado de Adão, agora Jesus devolve para nós. Jesus devolve a possibilidade de sermos a imagem e semelhança de Deus. Em Cristo, mostramos e revelamos novamente a imagem e semelhança. Quando Adão foi criado, ele era a imagem e semelhança. Adão pecou, errou, nós perdemos a possibilidade de revelarmos Deus. Mas agora em Cristo Jesus, nós podemos revelar Deus novamente. Nós temos a imagem e semelhança de Deus novamente. O potencial que estava abafado dentro de nós, agora existe a possibilidade de manifestarmos isso. E por que você afirma, Rômulo, que é apenas em Cristo Jesus que nós podemos viver dessa forma? É fácil. Primeiro, Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3 diz o seguinte. Hebreus 1, 2 e 3 diz o seguinte: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor, da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Ele sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é esse Filho que veio, pagou, fez a purificação dos pecados e agora está assentado em posição de governo lá nos céus, à direita de Deus Pai, e através dele nós sabemos que em Cristo Jesus existe a expressão exata de quem Deus é. O Filho é a expressão exata de quem Deus é. Ou seja, se você quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Se você quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Em Jesus Cristo você vai encontrar a expressão exata de quem é Deus. Agora imagine que essa expressão exata se manifestou e andou no nosso meio. Realizou milagres, as pessoas viram Ele dessa maneira, e agora Ele está sentado diante de todos nós, e todos nós podemos ver Ele assentado à direita de Deus, e termos o conhecimento de quem somos, o conhecimento do que é a expressão exata. Ou seja, nele encontramos a imagem e semelhança de Deus. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer você? Olhe para Jesus. Nele nós encontramos a expressão exata. Em Gálatas 3, 26, 29 diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que recebem, aqueles que creem em Cristo Jesus, agora se tornam filhos porque o potencial que existia dentro deles tem a possibilidade de se manifestar. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Diga assim comigo: de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora diga assim comigo: eu fui revestido de Cristo. Agora imagine comigo, Jesus é a imagem exata, a expressão exata de quem Deus é. E você foi revestido de Cristo.
Ou seja, quando as coisas, demônios, anjos, qualquer tipo de ser olha para você, ele vai ver a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Existe uma história que fala um pouco sobre isso, eu quero passar bem rápido sobre ela, mas 1 Samuel 18, 1-4, conta a seguinte história. Depois dessa conversa, de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. O que acontece aqui? Saul era um rei, Davi não. Saul era um rei e Jonatas era o filho de Saul. Jonatas era o príncipe. Ou seja, Saul e Jonatas participavam, eram membros da família real. E Davi não. Mas houve tão grande amizade, tão grande acordo entre Jonatas e Davi, que Jonatas permitiu com que Davi usasse as suas vestes. Agora imagine, naquela época, existiam roupas que só a realeza poderia usar. Existiam cores de roupa que eram tão caras para serem fabricadas, que só quem participava da família real poderia ter. Precisava de muito dinheiro, precisava de muitos bens, precisava de muitas coisas para ter aquela túnica que Jonatas tinha. Jonatas não tinha uma túnica qualquer, não tinha um manto qualquer, ele tinha um manto da realeza. Imagine a espada de Jonatas, com certeza tinha um brasão da família real naquela espada. Ele tinha um arco especial, ele tinha um cinturão especial da família real. E agora Jonatas vem e coloca essa roupa em Davi. Ou seja, quando Davi passava, eles viam um príncipe. Davi estava revestido com as roupas da realeza. Davi estava usando as roupas da realeza. Onde quer que Davi fosse, as pessoas viriam um príncipe. Se Davi quisesse ir até o lugar dos cavalos, o aras lá da família real, ele ia conseguir entrar lá, pegar um cavalo e tirar de lá, porque ele estava vestido de príncipe. Se Davi quisesse passar por algum lugar e as pessoas costumavam dar presentes para a realeza, aquela coisa, Davi ia receber esses presentes. Por quê? Porque ele estava vestido de príncipe. Ele estava revestido com as roupas de Jonatas, que era o príncipe. As pessoas viam Davi com roupa de príncipe. O que eles viam? Eles viam Davi como um príncipe. E agora a Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus, que revelaram o seu potencial como filhos, esses foram revestidos de Cristo. E não importa onde você for, ou o que você estiver fazendo, as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão ver um rei. As pessoas vão olhar para você e vão ver a perfeita expressão da imagem de quem Deus é. Eles vão olhar para você e vão ver a perfeita manifestação de quem Deus é. Eles vão ver em você a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que as pessoas vão ver isso. As coisas sabem isso. O mundo material, a natureza sabe disso. Os espíritos imundos, os demônios, Satanás sabe disso. Tudo aquilo que pode trazer aflição, tudo aquilo que pode trazer dor, tudo aquilo que pode tentar trazer morte para a sua vida, ao olhar você, não toca mais em você, porque agora você está revestido de Cristo. Tudo que olhar para você vai ver Cristo. Tudo e todos que olharem para você irão ver Cristo. E ao olharem Cristo, todos. Não existe ser nesse mundo, não existe ser espiritual, não existe nada criado que não saiba quem Jesus é, quem Cristo é, o que Ele tem e o que Ele pode. Não existe nada que não respeite as leis espirituais sobre Cristo. E a Bíblia está nos dizendo que nós fomos revestidos de Cristo. Não existe nada criado que não respeite agora quem você é. Não existe nada capaz de não se sujeitar a você. Não existe como você não expressar a vida de Cristo. Nós fomos revestidos. Adão havia perdido isso.
mas Adão e nós somos diferentes. A diferença é que Adão podia perder, pois havia sido criado, e nós não podemos perder, pois nós fomos gerados. Nós somos dentro de nós, nós temos em nós esse potencial, nós somos o que Deus diz que nós somos. Agora somos filhos, e existe em nós o potencial de vivermos tudo o que Deus pensa a nosso respeito. Existe em nós o potencial de vivermos tudo o que Deus pensa a nosso respeito. Ao nos vermos em Jesus, descobrimos que somos filhos amados, e isso traz para nós um refrigério. Isso traz para nós uma certeza, isso traz para nós um cuidado. Aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de desistir das coisas, aquele sentimento que estressa, aqueles pensamentos que fazem você ser dominado pelas coisas, aquele sentimento de inferioridade, tudo isso some ao você escutar da boca de Deus que você é um filho amado. Tudo isso desaparece ao você entender que Deus vê você como um filho amado. Se de Cristo nos revestimos, nós lemos lá nos primeiros versículos que quando Cristo foi batizado, quando Jesus foi batizado, o Espírito veio sobre ele e ali Deus falou: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, se você foi revestido de Cristo, quando Deus olha para você, Ele vê você como um filho amado, e Deus tem prazer em você. Deus tem prazer na forma como você vive. Deus tem prazer em quem você é. Deus te vê como filho. Deus te vê agora como rei e sacerdote. Ele sempre olhou o potencial. Deus te vê como mais que vencedor. Ele te vê como um ungido pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus falou isso a respeito dele, mas isso com Cristo sobre nós serve para nós também. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, proclamar as boas novas. Ou seja, não existe ser espiritual, ser na terra, não importa onde, não importa quem, que não reconheça o seu direito legal de governar, abrir os olhos dos cegos, libertar os oprimidos, pregar as boas novas. Não existe quem não reconheça esse direito sobre a sua vida, porque quando eles olham para você, eles veem Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê um filho amado. Quando Deus olha para você, Ele vê um rei, Ele vê um sacerdote, Ele vê alguém que tem autoridade na terra para causar mudanças, trazer criação, alterar as coisas. Mas também nós sabemos que o trabalho de um rei é servir pessoas e dominar as coisas. Existe em você a possibilidade imensa de servir pessoas. Um abraço seu traz mais transformação na vida de alguém do que 1000 palavras suas tentando explicar alguma coisa. Servir pessoas e dominar sobre as coisas. Qualquer dia desses eu vou trazer uma mensagem sobre como o diabo tentou inverter esse papel. O rei trabalha em servir pessoas e dominar sobre as coisas. E o diabo inverteu esse papel e hoje nós procuramos servir as coisas e dominar as pessoas. Qualquer dia eu vou trazer uma mensagem sobre isso. A obra de Jesus foi perfeita. E aqueles que recebem a Jesus Cristo em suas vidas passam a usufruir do potencial de ser imagem e semelhança de Deus. Existe um potencial dentro de todos nós, e aqueles que recebem a Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo. O que é crer em Jesus Cristo? Crer que o Filho de Deus se fez carne, pagou, morreu na cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado, pelo meu e pelo seu erro, pela minha e pela sua falta. Ele pagou por isso, mas a morte não pôde detê-lo. Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele está assentado hoje à direita do Pai. Se você aceitar isso como verdade, de que essa obra dá a mim e a você o direito de usufruirmos uma vida abundante como filhos de Deus, aí você é salvo. Aí você é salvo. Aí você passa a manifestar de novo a imagem e semelhança de Deus. Apocalipse 1, 5 a 6 diz o seguinte:
e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Ou seja, Ele é o príncipe nosso, nós somos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Perceba, a obra de Jesus Cristo foi para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E o ofício dos filhos de Deus é ser rei e sacerdote. Não existe nada na terra que não se sujeite a você, mas você também tem livre acesso à presença de Deus Pai. Nada pode te impedir de adentrar a presença de Deus Pai. Não existe nenhuma culpa, nenhum erro, nenhuma atitude que te impeça de entrar na presença de Deus Pai. Não existe nada que possa te afastar de Deus Pai. Ele te fez filho, e os filhos de Deus têm dois ofícios: nós somos reis e nós somos sacerdotes. Ou seja, nós dominamos sobre esse mundo, servimos pessoas, dominamos sobre as coisas jamais nos dominarão, as circunstâncias jamais nos dominarão, nada tem autoridade sobre nós, mas nós também temos acesso à presença do nosso Pai Celestial, aquele que nos vê como filhos, aquele que nos ama, aquele que quer ter um relacionamento conosco. Deus criou o homem para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Deus não quer nada de você, Deus só quer abençoar você, conversar com você, servir você. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos usufruir da vontade de um Deus amoroso, perfeito, bondoso. Deus não quer o seu sofrimento, Ele nos dá autoridade sobre o sofrimento. Deus não quer o seu serviço, Ele te dá a capacidade de servir ao próximo. Deus não quer o seu amor, Ele te deu a capacidade de amar alguém. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Essa vontade se revela em Jesus para que nós nos tornemos reis e sacerdotes. Como Deus nos vê? Deus nos vê como reis e sacerdotes. Deus não olha para as situações em que estamos passando. Deus nos olha para o potencial que está dentro de nós. Deus nos olha de acordo com o potencial que Ele criou para o homem viver. Deus olha para você e o desejo maior que existe no coração de Deus é que você possa usufruir da vida que Ele criou. Que você possa usufruir de uma vida de rei e sacerdote, uma vida como filho amado dEle.